Na primeira reunião ministerial, Lula diz que quem fizer algo de errado será convidado a se retirar de seu governo. Após 2 anos, o Brasil retorna à CELAC, grupo de países que reúne membros da América Latina e do Caribe. Governador paulista Tarcísio de Freitas e prefeito da capital Ricardo Nunes discutem ação conjunta para Cracolândia. E uma reportagem de dar água na boca. Nós vamos conhecer as delícias da culinária do Rio Grande do Norte. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Na primeira reunião ministerial que promoveu, o presidente Lula afirmou que seu governo terá uma tarefa árdua e pregou ainda uma boa relação com o Congresso e respeito à Constituição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o governo tem uma tarefa árdua, mas nobre. Pregou boa relação com o Congresso e União para acabar com as brigas familiares. Ele também cobrou respeito ao meio ambiente, às leis e à Constituição. Lula deu as declarações durante o pronunciamento na abertura da primeira reunião ministerial de seu terceiro mandato como presidente. Então vocês sabem que a nossa tarefa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa nobre, porque a gente vai ter que entregar esse país melhor, esse país mais saudável do ponto de vista da saúde mesmo, mais saudável do ponto de vista do ganho da massa salarial, mais saudável do ponto de vista dos pequenos e médios empreendedores deste país, dos pequenos e médios produtores rurais, mais saudável do ponto de vista da educação e mais saudável do ponto de vista das civilidades. Sem mencionar nenhum ministro especificamente, Lula afirmou que não deixará nenhum dos titulares das pastas no meio da estrada ao longo do governo. Ele disse respeitar as indicações políticas que levaram os ministros ao governo. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Reportagens divulgadas nesta semana mostram uma suposta relação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, com um ex-militar apontado como integrante de milícia, com atuação na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Durante o discurso, Lula destacou a importância de um bom relacionamento com o Legislativo. Diz ter orgulho de ter montado uma equipe de políticos e que não adianta ter um governo composto por técnicos gabaritados, mas não conseguir votos no Congresso. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Em outro momento, Lula foi mais específico e citou os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então eu quero que vocês saibam, que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, de um bom relacionamento com o Senado. E assim nós vamos governar esses 4 anos. E quem tem mais detalhes sobre a primeira reunião do presidente Lula com os seus ministros é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Nós vamos acompanhar. Fala, Ney. Após deixarem os celulares com uma funcionária do Palácio do Planalto, os 37 ministros de Lula entraram para o salão para a primeira reunião ministerial do governo do presidente Lula. O presidente Lula começou o encontro dizendo que o governo não manda no Congresso.
Ou seja, o governo não determina a Câmara e o Senado o que eles devem fazer, mas que o governo depende do Congresso das duas casas, o que é uma afirmação do respeito institucional entre os poderes, o que não aconteceu no governo que terminou dia 31. O presidente Lula também foi enfático ao dizer que ministro que estiver envolvido em ilícito será demitido. No encontro primeiro de Lula com os 37 ministros, ficou estabelecido que o ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, deverá visitar cada ministro em seu ministério e acertar e discutir e trocar ideias sobre a governabilidade, sobre aquilo que o governo e o ministério desejam fazer a partir da próxima segunda-feira. Embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja sendo apontado como tendo iniciado o seu governo, mesmo antes de tomar posse, em função do vácuo com a ausência do ex-presidente, a verdade é que, nesta reunião, ficou claro que, efetivamente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos 37 ministros o governo começará efetivamente as suas ações na próxima segunda-feira. E o PT elegeu Zeca Dirceu como líder do partido na Câmara e fará rodízio no cargo durante o governo Lula. A bancada do PT na Câmara escolheu o deputado federal pelo Paraná, Zeca Dirceu, para a liderança do partido na Casa em 2023. A decisão se deu em meio a uma disputa interna do partido. Uma ala minoritária que compõe o grupo Resistência tentava emplacar o deputado federal Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, para a função. A escolha do novo líder se deu por unanimidade, após acordo entre as alas da bancada. Zeca Dirceu é filho do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, um dos homens fortes do PT durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o governo Bolsonaro, Zeca entrou em evidência após chamar o então ministro da Economia, Paulo Guedes, de tchutchuca dos banqueiros, durante discussão sobre a reforma da Previdência. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. O acordo fechado prevê que Zeca Dirceu será o líder em 2023, seguido por Odair Cunha em 2024, Lindbergh Farias em 2025 e Pedro Uczai em 2026. A deputada Maria do Rosário ficará com o cargo que o PT tiver na mesa diretora, que será definida em fevereiro. O governo Lula extinguiu o programa Pátria Voluntária, que foi criado por Michele Bolsonaro. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva extinguiu o Pátria Voluntária, programa pilotado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Desde 2019, a ação era coordenada pela Secretaria Executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, abrigada na Casa Civil. O decreto de 1º de janeiro de 2023, que estabelece a nova estrutura da pasta, acabou com a secretaria e o programa. O Pátria Voluntária foi criado em junho de 2019 e era tocado por Michele Bolsonaro. De acordo com dados da página oficial, ajudou a viabilizar doações para 1.200.000 pessoas e beneficiários diretos de 3.100.000 indiretos. Ele tem como objetivo fomentar a prática do voluntariado e estimular o crescimento do terceiro setor, arrecadando dinheiro de instituições privadas e repassando para organizações sociais. Uma das últimas ações do programa foi um almoço de Natal no ano passado, oferecido por Michele no Palácio da Alvorada. O recém-impossado governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o retorno do Brasil à comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, e do qual o país se afastou há 3 anos por ordem do então presidente Jair Bolsonaro.
O Brasil retornou para a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, conhecida pela sigla CELAC. A decisão foi tomada pelo recém-possado governo de Lula. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o governo comunicou aos países membros do organismo internacional, pelos canais diplomáticos adequados, a reincorporação do Brasil, de forma plena e imediata. O retorno inclui todas as instâncias do mecanismo, tanto as de caráter político como as de natureza técnica. O Brasil suspendeu sua participação na CELAC em janeiro de 2020, porque, segundo a administração de Jair Bolsonaro, duro crítico da esquerda, o organismo dava protagonismo a regimes não democráticos, como os da Venezuela, Cuba e Nicarágua. O bloco, que reúne 33 países da América Latina e Caribe, foi criado em 2010, nos anos dourados da esquerda latino-americana e com Lula como promotor, com o objetivo de promover o diálogo na região. Quando Bolsonaro retirou o Brasil do bloco, a CELAC estava praticamente paralisada, com a chegada de governos conservadores nos países que compõem a organização. E a seguir, o governo de São Paulo e Prefeitura da capital discutem plano de ação conjunto para Cracolândia. E o delegado Oswaldo Nico Gonçalves assume a Secretaria Executiva da Segurança Pública Paulista. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você. Não saia daí.